Livro número 1 de Cryon, Os Tempos Finais. Canalização de Lee Carroll, 1991-1992. Prefácio. Quando o planeta Terra chega a uma época de deslocamento dimensional e de mudança, é importante recordar que o universo, que conhecemos como Deus, nunca nos abandona. Uma das formas através das quais a fonte compartilha o seu amor é oferecendo-nos informação procedente de inteligências superiores, fazendo com que os mestres encarnem. Outra forma é fazer com que os mestres entrem em transe através de um canal amoroso em que se pode confiar no sentido de não mal interpretar, alterar ou utilizar erradamente esse apoio necessário. Assim, a informação obtida em transe ajuda-nos na compreensão, assim como na tarefa de efetuar os ajustes pessoais com alegria e naturalidade. As mensagens de Cryon recebidas nestes tempos de mudança são intelectualmente estimulantes e são transmitidas de uma forma muito agradável, com amor incondicional. Pessoalmente, conheço e respeito tanto Lee Carroll como Cryon. Lee é um canal fiel das palavras de Cryon, sendo eu alguém que trabalha e ensina no campo da metafísica há 25 anos. A informação que transmite parece-me clara e provocadora do pensamento. O avanço do conhecimento é muito pertinente para o nosso mundo de mudança. O leitor irá sentir-se cheio da amorosa energia de Cryon. Utilizo o texto com as palavras de Cryon como leitura recomendada para os meus alunos e como ferramenta de pensamento nas minhas aulas. Assim, é com muito entusiasmo que espero novas informações de Cryon e novas publicações de Lee Carroll. Barbara Diringer, doutora em filosofia. Capítulo 1. Conhecendo Cryon. A canalização de Cryon. Os escritos começam com o escritor. As páginas que se seguem, de certo, contêm algumas das mais luminosas visões acerca de como funcionam as coisas, provenientes da entidade que conheço como Cryon. Enquanto canalizador e escritor, tive o privilégio extraordinário de poder expressar por escrito as suas mensagens. Conheço Cryon já há algum tempo, ainda que no princípio, na verdade, eu tenha ignorado. Foram necessários 2 leitores psíquicos, que não se conheciam entre si, com 3 anos de diferença, para que eu conseguisse expressar o seu verdadeiro nome em voz alta durante uma sessão e reconhecer como ele era importante. Só então me agarrei obedientemente ao processador de texto e comecei a transmitir as mensagens de Cryon destinadas a todos nós. Imediatamente, Cryon nos ofereceu uma panorâmica muito amorosa sobre um tema fundamental: Jesus Cristo, quem Ele é na verdade, assim como uma excelente síntese do sistema de crenças metafísicas, no capítulo 6 deste livro. Cryon deu-nos inclusivamente novas interpretações das Escrituras Sagradas, que estive tentado a não escrever, de tal forma estava assombrado com seu atrevimento. Também tinha medo que um raio pudesse atingir-me em qualquer momento, o que não deixa de ser uma evidente influência cultural. Cryon fala diretamente aos seres humanos do mundo ocidental através desses textos e parece estar relacionado a nível pessoal com o que está a acontecer-nos no presente. Disse-me repetidamente para ficar quieto e escrever, que não me queixe da minha prestação e não me preocupe com o que os outros possam dizer. Cryon é muito prático e direto. Passa a vida a lembrar-me que estou vinculado por contrato para fazer isso e que no passado já colaboramos. Naturalmente, não tenho conhecimento direto do que está a dizer-me, pois faço parte da Terra e sou bastante cético, acerca seja do que for, até que ocorra um número suficiente de vezes na minha cabeça, como aconteceu com Cryon. Acredite que esta experiência é muito insólita para mim. Sou um homem de negócios que nunca canalizou nada durante 48 anos, exceto sintonizar o televisor. E agora estou envolvido com isto. Desta elevada entidade, situada para além do véu, como diz o próprio Cryon, surge algo urgente, sério e ao mesmo tempo muito carinhoso. Este texto é dirigido aos seres humanos mais metafísicos,
Cryon deseja falar sobre isso do outro lado do véu, sobre quem é, por que ele está aqui e também um pouco acerca da razão que o leva a vir até nós, que estamos na Terra. Cryon não gosta que lhe atribua um gênero, o que não consegui evitar em algumas frases, mas não resisto a chamar ele a esta entidade, sendo também não serviria de nada estar constantemente a utilizar o ele, ela, assim, refiro-me a ele, quando por motivos de concordância gramatical não tenho outro remédio. Cryon tem um tema recorrente e transmite-me repetidamente a seguinte mensagem muito importante. O amor é a força mais poderosa de todo o universo. É como a cola que ligará todas as nossas crenças em vez da doutrina que funciona como tal para os outros sistemas. O amor não está sendo reconhecido pelo poder que tem e também não está sendo usado corretamente. Creio que à medida que esses escritos avancem, os capítulos seguintes mostrarão o que deveríamos fazer para solucionar a questão. Se o ouvinte não possui qualquer conhecimento do sistema de crenças da metafísica ou outras realidades, sugiro que comece pelo capítulo 6 deste livro, Jesus Cristo, quem foi realmente? Já que de outra forma pode acontecer que aquilo que se segue lhe pareça algo muito estranho. Aqueles que já tenham algum conhecimento do sistema de crenças universal se sentirão mais à vontade com o que ouvirão a seguir. Cryon deseja que eu escreva para as pessoas comuns, não para aqueles que durante muitos anos estiveram envolvidos com o movimento Nova Era. Desde o princípio me advertiu que tentasse fazer a coisa da forma mais simples possível, para o que me deu bons métodos para assim fazer. Aqueles que estão aderindo há vários anos àquele movimento não terão qualquer problema com esse tipo de escrita. No entanto, Cryon disse-me que talvez eles viessem a sentir alguma resistência por causa das novas interpretações que são divulgadas. Dá a sensação de que estamos numa época em que a informação passará a ser muito mais clara. No passado, chegou bastante informações que, ainda que tivesse o impulso correto, não lidava com os dados adequadamente. Agora, porém, esses pontos serão mais claros. Neste livro também surge o texto em que Cryon se adianta e fala na primeira pessoa. Ao longo de todo o processo fui escrevendo a informação tal como ia surgindo, e poucas correções foram feitas posteriormente. Recebi informações muito claras para proceder assim, tal como a fim de permitir o fluxo da informação, para não dar grande importância à gramática. O resultado é um estilo um tanto complicado, mas com a vantagem de poder lê-lo com a espontaneidade da primeira vez em que foi escrito. Portanto, ambos contataremos com o que se segue pela primeira vez, eu enquanto escritor e você enquanto ouvinte. A maioria dos capítulos conterá notas do escritor. Em todos os casos, elas surgirão antes da verdadeira comunicação de Cryon. E agora, conheça Cryon. Livro 1, capítulo 1. Quem sou eu? Saudações. Eu sou Cryon do Serviço Magnético. Cada um de vocês é amado com muita ternura. Se você chegou ao ponto em que tem a possibilidade de ler essa comunicação, está no lugar certo e no momento certo. Vou falar diretamente com você. Falo com você tão diretamente quanto me é possível através do meu sócio. Porque não posso utilizar a linguagem tal como você a conhece. Assim, as palavras verdadeiras têm que ser traduzidas através da mente do escritor. As minhas comunicações são, na realidade, independentes de qualquer idioma. Falo com você em pacotes de pensamento e em grupos de ideias, traduzidos para as palavras que você usa habitualmente para que possa compreendê-las. Escolhi esse escritor por várias razões, a principal das quais é que ele concordou em fazê-la antes de chegar à Terra. Ele tem um contrato, mas como ocorre com qualquer ser humano, pode escolher não o cumprir se assim desejar. Porém, ele sabe intuitivamente que se fizer essa escolha, eu manterei provavelmente sem dormir durante 50 anos. A outra razão pela qual o escolhi acontece
por não ser um instrutor do sistema metafísico, ou seja, não estudou ou leu livros relacionados com o tema. Isso cria uma esfera sem interferências para que os meus pacotes de pensamentos cheguem de forma clara. Este é o seu 9º ano de crescimento e de tomada de consciência, e é o momento certo para aproveitar essa oportunidade de agir. Ele sente-se incomodado quando escreve sobre ele mesmo, de forma que... Vamos seguir, vamos adiante. O meu nome não é realmente Cryon, e não sou um homem. Gostaria de poder explicar-lhe o que representa ser a entidade que sou. Mas existem implantes humanos básicos de restrição psicológica que simplesmente o impediriam de compreender. Mais tarde falarei sobre isso. O meu nome é um grupo de pensamentos ou um pacote de energia que me rodeia e é reconhecível por todas as outras entidades. É este mesmo pacote de energia que é enviado nas minhas comunicações e me identifica em todas as ocasiões. Estou em comunicação constante com todos, pelo que, por favor, peço-lhe que se limite a aceitar que assim é. Ofereci a impressão do meu nome a todos aqueles que dela necessitarem, através de pacotes de pensamentos. E isto é o que mais aproxima o som da minha vibração da linguagem que você usa. De fato, existe muito mais no meu nome do que aquilo que soa quando é dito. Gostaria que você fosse capaz de o sentir, mas nesse momento não consegue. O nome do meu pacote de energia, que é distinto do pacote de energia das comunicações, é composto por 3 partes. 1. Tom. Percebe-se como som. 2. Frequência de luz. Percebe-se como luz e calor. 3. Forma. Percebe-se como formas e figuras. Tudo isso se apresenta simultaneamente como um pacote e é percebido de uma forma que neste momento não é importante para você. A maior parte do pacote de energia do meu nome encontra-se fora do alcance de qualquer dos seus sentidos humanos. Isto é algo muito difícil de explicar. Seria como tentar explicar as cores a uma pessoa cega. Você não dispõe dos receptores que proporcionariam a compreensão da forma como eu sou entendido. Mas está certo assim. Acho muito interessante que todos os seres humanos que desde há muitos anos estão em contato com este lado do véu ainda não tenham unificado esse pacote de energia. A estrutura do implante restritivo é a verdadeira responsável pela vossa forma de racionalização bidimensional. Os que estão equilibrados, porém, já conseguiram fazer essa unificação há algum tempo. Mas está na hora de todos começarem a fazer o mesmo. Você dispõe de numerosos textos que falam sobre os significados de cor, luz, som e estrutura de formas, e reconhece tais significados. No entanto, tem de pensar tridimensionalmente acerca dessas coisas e fundi-las para serem verdadeiramente significativas. Para muitos de vós, tais temas separadamente parecem somente conhecimento avulso e interessam-se por eles passivamente. Mas quando se fundem e se começa a trabalhar com eles, anima-se com a energia. Acredite, é assim que as coisas funcionam. O que sou eu? Eu sou do serviço magnético. E isto significa 2 coisas. Começarei pela primeira, ou seja, o serviço. A minha entidade é uma entidade de serviço. Nunca fui humano, nem outra coisa senão Cryon. Todo o meu propósito consiste em servir, de determinada forma, as escolas existentes em todo o universo, onde se encontram situadas entidades como você. Há várias escolas em diversos níveis, umas delas inferiores, outras superiores à sua. Há muitos tipos de entidades, mas o número é sempre o mesmo. Somos constantes e refletimos a totalidade permanente. Você é uma parte muito importante do todo e é muito especial. Os humanos foram escolhidos para elevar a frequência da totalidade do campo até um nível muito mais alto. Esse processo é muito interessante
exige sacrifício e trabalho. Quando estiver do meu lado do véu, muitas coisas se tornarão lógicas e claras. Coisas que agora não fazem qualquer sentido para você. No entanto, o processo de viver, morrer, trabalhar e experimentar as lições da humanidade constitui a matéria-prima do objetivo final de toda a tua existência. Este seu processo pessoal, neste momento, é o mais excitante de todos. Explicarei isso gradualmente daqui em diante. Aquelas entidades que, tal como eu, estão ao serviço, escolheram trabalhar para todos vocês. São mais as entidades que estão ao serviço do que todos os humanos que estão na Terra para aprender. E há muitíssimos tipos de serviços. Há entidades diretamente designadas para cada um de vocês, as quais se manifestam à medida que cada um vai evoluindo. Algumas, porém, não aparecem nunca, e você as possui durante a vida inteira. Todas elas foram designadas para te servir diretamente. Para as coisas se tornarem realmente complicadas para você, mas bastante lógicas e simples, desde o meu ponto de vista, está o fato de que no seu planeta existem diversos tipos de escolas em simultâneo com a sua, embora você não tenha consciência disso. Ou seja, há outras entidades que interagem com você de forma negativa e estranha, e que acabam por se converter na sua fonte de ensinamento, ou seja, você encontra-se à prova. Uma parte da outra biologia que observa sua atuação sobre a Terra são realmente as entidades, mas você considera-as como seres de inteligência inferior. Também há entidades etéricas juntos de si, que trabalham e progridem através das lições. Aquelas que você percebe como fantasmas ou aparições. Estas, porém, não devem ser confundidas com as que foram designadas para estar ao seu serviço. Todos nós que estamos ao serviço celebramos o trabalho que você faz e a sua existência. Muitos de vocês começaram pelo serviço e decidiram mudar de rumo. Outros foram convidados a mudar para o serviço e fizeram-no de boa vontade. As decisões da totalidade sempre estão relacionadas com a vontade do indivíduo. O amor é a fonte do poder e a sua origem é singular. Todos estamos vinculados. Somos o grande Eu Sou, aquilo que as suas escrituras sagradas chamam Deus. Quando envio uma mensagem que diz Eu sou Cryon, tal comunicação indica que pertenço à totalidade. Eu sou, e que a minha assinatura é Cryon. Somos Deus. Você é uma extensão de Deus. E, embora esteja deste lado do véu, tem o poder de chegar tão alto como estava antes de aí chegar, e é amado desmedidamente, de uma forma incomensurável. Todos somos um coletivo em espírito, inclusive enquanto vocês estão na Terra, separados da verdade por um véu. Mas ainda que sejamos um coletivo, o amor é singular e provém de uma só origem ou foco. Esta ideia pode parecer confusa, mas aceite-a como um fato de importância fundamental para o seu momento atual. Quem é você? Livro 1, capítulo 1, parte 4. Antes de continuar a falar do meu trabalho para você, devo fazer uma pausa para explicar por que alguns de vocês não acreditam em nada do que estão lendo neste momento. Anteriormente, noutra comunicação, citei uma analogia em que vocês, enquanto humanos, tentam explicar o funcionamento de um aparelho complexo a um animal da Terra. Isto é algo muito parecido ao que se passa quando eu trato de explicar parte do que está acontecendo deste lado do véu, tanto a você como a outros. Assim é, tal como deveria ser, e está certo. De fato, muito foi feito para que seja assim. A sua capacidade de intuição e discernimento são as duas únicas coisas que lhe permitirão escolher entre continuar a ler isso ou não, já que o resto da sua estrutura biológica o impede de compreender. Também devo acrescentar que você dispõe de implantes que jamais lhe permitirão entender racionalmente o meu lado do véu. Só há uma forma por intermédio da qual pode começar a compreender. É equilibrando a sua biologia com a sua espiritualidade. O seu lado espiritual é puro e, como não se sente afetado, continua intacto, sem restrições. Depois de equilibrado o poder do seu lado espiritual, a sua estrutura biológica,
a mente biológica e o corpo físico, deixará de se ver limitada no que toca à capacidade de compreensão. A esse equilíbrio, muitos de vocês chamam iluminação. Gostaria de lhe dar um exemplo das suas limitações, embora não o faça para que se sinta inferior, porque não o é. Lide com esse exemplo como se fosse um exercício de razão lógica, que deve ser aplicado ao que vou dizer. Cada ser humano tem numerosas limitações e restrições implantadas no que diz respeito ao seu pensamento consciente. Por exemplo, todos têm a sensação implantada de que tudo tem de ter um princípio e um fim, um início e uma culminação. Se eu te disser que há algo que sempre foi, seria difícil para você compreender. Se lhe disser que há algo que sempre foi e sempre será, talvez diga que compreende, mas na realidade não pode compreender. Você tem essa restrição implantada, pelo que tudo o que concebe tem que ter um princípio. Não posso oferecer-lhe assim de repente uma forma de ultrapassar essa restrição, mas posso te pedir para questionar a sua própria percepção considerando o seguinte. Imagine que se encontre dentro de uma bolha enorme. Poderá me dizer onde começa e termina a bolha? Ou talvez como foi criada? Como é que o interior de uma esfera pode ter um princípio? Ela é tridimensional. Se agora pegar uma caneta e traçar uma linha à volta do interior da bolha, terá ensinado a si mesmo a lição que quero transmitir. Ou seja, por si mesmo terá criado um ponto inicial e um ponto final. Lá onde começa e termina a linha que traçou. Num ambiente que no princípio não os tinha. Na realidade, sobrepôs as suas próprias limitações a algo que não tem limitações. Foi isto que fizemos por você. Você foi preparado para ser bidimensional num espaço tridimensional, e o seu pensamento nada mais faz do que refletir esse fato. Se, porém, se sente impulsionado para encontrar continuamente a criação, isso deve-se a outro implante que lhe permite fazer esse trabalho que tem a fazer. Isto também está relacionado com a restrição básica que lhe foi dada. A percepção do tempo como algo linear e constante, somente com duas dimensões, para frente e para trás. Como o tempo nunca para, você nunca pode estar no agora. Somente durante as últimas gerações os seres humanos se deram conta de que o tempo é relativo, não é realmente constante. No entanto, não dispõe de um conceito para esta terceira dimensão. Se eu lhe disser que o tempo tal como o conhece não existe de todo, provavelmente desataria a rir. Ok? Então comece a rir. Todos os conceitos, tal como os entende, foram criados para vocês, para poderem aprender o que têm para aprender e para proporcionar uma plataforma linear e consistente sobre a qual pode existir enquanto faz a aprendizagem. O tempo constante é fiável, é um conceito terreno. No lado do véu, onde me encontro, há um tipo de tempo muito diferente, onde tudo se encontra no agora. A sua terceira dimensão é vertical. Tal como acontece na bolha, não há passado nem futuro, somente o agora. Tudo ocorre em função de um ponto central, que é exatamente o ponto em que você se encontra, no interior da bolha. Apesar de todas as conquistas científicas, os humanos estão limitados ao pensamento bidimensional. Ainda não descobriram o equilíbrio de que falo e não relacionam com a ciência. As ciências espirituais do universo são lógicas e previsíveis. Baseiam-se em números e fórmulas e funcionam sempre. Trata-se de um matrimônio entre o físico e o espiritual. A sua aplicação adequada produz mudanças consistentes que podem ser observadas. Porque entendo dessas coisas, esse é o meu serviço. O que você sente que falta é o equilíbrio dentro da parte espiritual. Quando esse equilíbrio for alcançado, a ciência terrena dará um grande e espetacular salto em frente. À medida que a humanidade for evoluindo ao longo dos poucos e próximos anos, ser-lhe-á dada a oportunidade de constatar os resultados do casamento entre o físico, o mental e o espiritual, a fim de alcançarem a verdadeira ciência. Atualmente, vocês não possuem a ciência verdadeira,
dispõem de uma ciência bidimensional que é a ciência humana, não a ciência universal. Livro 1, capítulo 1, parte 5. Por estar em falta, a parte espiritual tem sido considerada pelos cientistas durante todos esses anos como não científica. Isto é algo irônico, uma vez que é precisamente na espiritualidade que se encontra o verdadeiro poder e a verdadeira compreensão. Sem ela, jamais concretizarão a viagem espacial sustentada. Tampouco serão capazes de alterar ou de compreender a gravidade. E o que mais é importante, sem ela jamais conseguirão transmutar a matéria. Imagine-se quanto gostariam de neutralizar todos os vossos resíduos atômicos, de tal forma que as crianças pudessem brincar com eles, como se de areia se tratasse. Isso é algo muito fácil de fazer, mas para conseguirem necessitam de possuir capacidades que ainda não desenvolveram. Mas agora passaram a ter a capacidade e a autorização para as desenvolver. Vocês conquistaram todas essas coisas. Do meu ponto de vista, esse poder, que ainda não utilizaram, está sob o meu domínio. Vocês dispõem de gigantescos recursos brutos de poder disponíveis através da compreensão e do uso controlado dos campos magnéticos do planeta. Toda a energia de que precisam está aí, presente, e isto para já não falar do segredo do voo passivo, mediante a utilização das redes magnéticas. No entanto, não poderão compreender tudo isso senão através de uma ciência tridimensional e equilibrada. De momento, os seres humanos são como moléculas diminutas de um ímã gigantesco, capaz de mover as coisas com uma força enorme se for utilizado. Mas os humanos somente são capazes de ver o suficiente para se limitarem a esburacar a superfície, para extraírem minúsculos bocados de ferro para queimar, com o fim de obter calor e potência. São como formigas num gerador, pretendendo beneficiar da eletricidade. Não conseguem ver o bosque e teimam em considerar uma folhinha como sendo todo o combustível disponível. Livro 1, capítulo 1, parte 6. Por acaso já observou a força emanada pelo poder do número 3? Não há aqui qualquer magia, como vocês lhe chamam, mas somente lógica universal. A vibração do número 3 irradia poder e energia. É necessário que alcancem o equilíbrio intrínseco ao 3, para poderem continuar rumo à iluminação física, mental e espiritual. Vocês necessitam do conhecimento da ciência do 3 se quiserem utilizar o verdadeiro poder para descobrirem os restantes segredos científicos, para os usarem e beneficiarem-se deles. O 3, quando é utilizado, também se transmuta em 1. Isto é algo difícil de explicar, mas para facilitar a compreensão, considere a mistura de 3 partes desativadas para criar uma parte ativa. Boa parte da religião ocidental gira à volta das 3 partes de Deus, combinadas para dar um só Deus. Esta informação está algo distorcida em relação ao seu verdadeiro significado, mas continua a ser correta no que se toca ao conceito do poder do 3, combinado para fazer o 1. Já falei também das 3 partes do meu nome, juntas comunicam a minha assinatura, mas separadas não têm qualquer significado. O 3 é muito importante e é constante através de todo o universo. Livro 1, capítulo 1, parte 7. É igualmente interessante comentar que, se considerar as letras do meu nome no que diz respeito ao som e relacionar cada uma delas com o número do alfabeto ocidental, A igual a 1, B 2, Z igual a 26, somando-se depois os números obtidos, obterá um resultado 83, o qual gera 11. 8 mais 3 igual a 11. Isto é algo significativo e descreve muito melhor quem eu sou, para aqueles que dentre vós possuem um conhecimento intuitivo do significado dos números. Essa é a razão pela qual escolhi esse nome na linguagem de vocês. A forma de escrever o meu nome não é uma decisão do escritor. Aquele número 11 indica o meu caráter. Se multiplicar esse número pela vibração de poder contida no 3, obterá o 33.
o que dará a vocês uma compreensão acerca do meu serviço. Darei agora uma fórmula importante de poder. 9944. O discernimento de vocês e a intuição vão conduzi-los finalmente ao significado que isto encerra, pois é importante na transmutação da energia. O meu serviço para vocês não consiste em dar-lhes informação sobre tudo isso. Porém, eu sou do serviço magnético. Outros estão aqui em serviço para ajudar nos procedimentos relacionados com o equilíbrio e fornecer todos os detalhes que precisam de conhecer. Mas todos estamos aqui por amor.